Boa tarde, eu me chamo Rafael Oliveira Santos e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Perfil Fitoquímico e Avaliação da Atividade Antioxidante da Opúncina moena, mais conhecida como palma forrageira, de acordo com a idade e sazonalidade. Trabalho no qual fui orientado pela excelentíssima professora Érica Maria de Oliveira Ribeiro e bolsista pela PSIM. Bom, a palma é uma forrageira muito cultivada nos países semiáridos da América, em alguns deles sendo muito difundida na alimentação, o que não é muito presente no Brasil. Aqui ela é conhecida como uma planta alimentícia não convencional, uma punk, aonde em algumas localidades chegam a consumi-la, mas não é um hábito corriqueiro. Ela é mais empregada na alimentação de ruminantes devido ao seu alto teor de fibras e de matéria seca. Porém, ela é muito utilizada na indústria cosmética para elaboração de pomadas, hidratantes capilares, hidratantes faciais, dentre outras coisas, devido à sua alta composição e a sua alta composição química, né, fitoquímica, melhor falando, a presença dos seus ativos, o que rende a ela um potencial medicinal já bastante conhecido, já que tem trabalhos que apontam uma capacidade antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral também. Pensando nisso, surgiu o interesse de entender se a idade e a sazonalidade dessa espécie vegetal influencia na sua composição fitoquímica. Então nós partimos para a cidade de Feira de Santana, aqui no estado da Bahia, e coletamos cladóides secundários e terciários para as nossas análises. Esses cladóides coletados esses cladóides foram coletados, melhor dizendo, em dois períodos distintos. O primeiro deles, em agosto de 2018, que é um período caracterizado pelas chuvas, e em fevereiro de 2020, que é o oposto, é caracterizado por uma forte estiagem. E após isso, eles foram lavados, cortados em cubos e submetidos a uma secagem a 40 graus em estufa com circulação de ar. Uma vez secos, eles foram submetidos a 4 extrações por metanol por 72 horas cada, e esse extrato bruto foi submetido à partição por outros solventes, sendo eles hexano, clorofórmio e acetato de etila, dos quais foram utilizados os extratos para a partição fitoquímica. Além disso, nós também fizemos a avaliação da atividade antioxidante, utilizando como método de análise o método colorimétrico DPPH, né, onde tem a redução do radical por antioxidantes, o que provoca uma mudança de cor do violeta ao amarelo. E esse grau de descoloração ele foi medido utilizando o espectrofotômetro com comprimento de onda a 517 nanômetros. Lembrando que todos esses testes foram feitos em triplicata. Além disso, por conta da pandemia, foram necessárias algumas alterações no nosso projeto inicial. Nós inserimos os métodos quimiométricos como uma maneira de reforçar a análise fitoquímica e a avaliação da atividade redutora, da atividade antioxidante, melhor dizendo, né? E nós tivemos que retirar outras etapas, como era o caso do HPLC, da atividade citotóxica, entre outras coisas, tanto por indisponibilidade de material, a UNEB não dispunha de muitas coisas que nós necessitávamos, quanto pelo surto, né, da pandemia por Covid-19 mundo afora. Mas vamos falar dos resultados. No que se trata a avaliação fitoquímica, muitos dos compostos presentes na literatura não foram encontrados nas nossas análises, como foi o caso das antraquinonas, cumarinas, taninos e saponinas, que são compostos que a literatura aponta a presença no gênero Opuntia spp, porém não foi encontrada nas nossas análises. Por que isso? A maioria dos estudos são feitos dentro do gênero, porém com outras espécies vegetais que não são Opuntia moena. Então, devido a essa escassez, nós não tivemos uma margem comparativa muito grande. Porém, alcaloides, cardiotônicos, flavonoides e triterpenos, que são compostos também apontados pela literatura como presentes no gênero, foram encontrados nas nossas amostras. Além disso, foi feita a avaliação da atividade antioxidante e, através da análise do percentual de inibição, nós podemos dizer que não houve uma capacidade antioxidante satisfatória dos nossos extratos, aonde aqui na tabela 1 nós trazemos os valores de C50 dos cladóides secundários e terciários das espécies
dos cladóides coletados no período de chuva. A análise não pôde ser feita com os cladóides coletados no período de estiagem devido à pandemia. E aqui na tabela 2, nós trazemos os resultados da análise fitoquímica, aonde E1 é extrato metanólico, E2 extrato hexânico, E3 extrato clorofórmico e E4 extrato acetato de etila, e isso se repete para os 3 grupos amostrais, sendo eles os cladóides secundários do período chuvoso, o primeiro, os cladóides terciários do período chuvoso, o segundo, e os cladóides terciários do período de estiagem, o terceiro. Além da avaliação pelo percentual de inibição, nós também calculamos o IC50, que seria a concentração inibitória média desses extratos, para inibir pelo menos 50% da ação do radical livre. E quanto menor o valor de IC50, quer dizer que é maior a ação antioxidante do extrato. Ou seja, o extrato que teve a melhor ação antioxidante foi a fase clorofórmica dos cladóides secundários. Então, de alguma forma, o cladódio mais velho, ele concentra mais ativos. Isso se dá porque os metabólitos secundários, né, dos quais fazem parte alcaloides, flavonoides, que têm essa ação antioxidante comprovada, eles são oriundos do metabolismo dos metabólitos primários. Então, esses cladódios mais velhos, eles vão ter um maior teor de metabólitos secundários com relação aos mais jovens, porque esse metabolismo já se deu por um tempo mais prolongado. Além disso, através da análise dos métodos quimiométricos, que são o dendrograma e o PC1 versus PC2, que estão presentes na figura 3 aqui no nosso banner, eles comprovam essa teoria, pois, através do PC1 versus o PC2, pôde-se separar 3 grupos distintos, aonde há uma separação muito clara entre os grupos A e C, aonde no grupo A, que é o mais importante a ser observado aqui, estão o BHT, que é o padrão, e justamente o extrato clorofórmico dos cladóides secundários do período chuvoso, que teve o menor valor de C50, ou seja, tem a maior atividade antioxidante observada. Além disso, no dendrograma, nós temos aqui os dois pareados, ou seja, como o PC1 e PC2 versus PC2 separam os extratos por similaridade, nós podemos dizer que o extrato clorofórmico dos cladóides secundários coletados no período chuvoso tem uma maior proximidade com BHT, que é o padrão. Logo, pensando em atividade antioxidante, embora nenhum dos extratos tenha tido uma atividade satisfatória, o clorofórmico é o que melhor se aproxima desse ideal. Ou seja, o que nós podemos concluir a partir do nosso trabalho? Que dentre os metabólitos secundários determinados nas amostras, foi observada a presença de alcaloides, cardiotônicos, flavonoides e triterpenos, sendo que também houve a ausência de alguns outros que são ditos pela literatura como presentes dentro do gênero, sendo eles antraquinonas, cumarinas, taninos e saponinas, sendo que, na atividade antioxidante, nenhum dos extratos teve uma atividade satisfatória. Porém, dentre eles, o que mais se aproxima do padrão, de acordo tanto com o valor de IC50, quanto na análise dos métodos quimiométricos, mais especificamente o dendrograma e o PC1 versus o PC2, o que mais se aproxima desse ideal é justamente o extrato clorofórmico dos cladóides secundários do período chuvoso. Obrigado. Meus agradecimentos à minha orientadora, ao NEB, por ter possibilitado esse processo de pesquisa, e abraço a todos.